Jovens coroinhas, bem-vindos! Com um leve atraso, mas hoje tem tema novo, tem dicas, então vamos embora para a vinheta. Caminharei, caminharei, não me cansarei, não me cansarei, e seguirei. Várias vezes você deve ter se deparado com uma situação assim que eu também já vi várias vezes. O altar cheio. Ministros, coroinhas, leitores, salmistas, co-celebrantes e uma pequena dúvida. Quem faz o quê? Esse tipo de coisa entra em informações iniciais para coroinhas e também para ministros extraordinários da comunhão eucarística, os MEC, e não ministros extraordinários da Eucaristia, porque isso é título único do sacerdote. Mas voltando ao tema, é porque esse tipo de coisa é falado muito em formação inicial, mas muitos coroinhas eu vejo do que um coroinha, do que é função do acólito, do que é função do ministro, do diácono, do sacerdote, do co-celebrante e de todos que estão no altar. Quem faz o que exatamente? Turíbulo. Já começo com o pior. Para começar, se tem um diácono na celebração, é função dele incensar o sacerdote e o povo, e acompanhar o sacerdote enquanto ele incensa o altar, os objetos, a cruz, as imagens, conforme ele for orientando ou o cerimoniário for orientando. Mas continua sendo do coroinha a função de manter o turíbulo aceso, de entregá-lo nos momentos corretos e também de deixar a sua naveta recarregada. Reload. Bem, o cerimoniário nunca! Bem, vamos dividir em duas partes. Primeiramente, colocar um objeto aqui que seria os coroinhas, os acólitos e os diáconos, que eu já expliquei a função deles na presença deles na celebração, com relação ao turíbulo. Tá? E vamos dividir o cerimoniário no outro grupo aqui. Bem, qual é a função desse cerimoniário? Basicamente desaparecer. Desaparecer, porque a função do cerimoniário é que tudo flua bem. Ele que tem que orientar toda a celebração para que tudo corra bem, para que ninguém observe erros na celebração. Ele tem que orientar todos os celebrantes, os co-celebrantes e todos que estão no presbitério, e fazendo tudo isso praticamente desaparecendo da celebração. Uma responsabilidade muito grande e muito difícil. Mas essa é a função do cerimoniário, basicamente ali na margem, né, falando o básico do que é a função do cerimoniário. Então, pegamos esses dois objetos. Se numa celebração a gente tira todo esse povo daqui, os coroinhas, os acólitos e também os diáconos, não tendo eles na celebração, e tiremos também os ministros da Eucaristia, da celebração, quem que falta? Apenas o padre, o co-celebrante e o cerimoniário. Só tem eles, para mim, basicamente vendo assim, não é uma missa solene, não é uma missa festiva. Não houve movimento na sua comunidade para essa celebração ser tão importante. Então não tem por que ter um cerimoniário. Se ele está vestido de cerimoniário, ele é um quebra-galho porque ele vai fazer tudo. Então foge um pouco do conceito do que é ser um cerimoniário. O preparo do altar. Aí eu já vejo uma situação um pouco mais séria, que já entra um pouco na falta de orientação desses coroinhas, desses acólitos, muitas vezes dos coordenadores que querem dar muita função para as crianças, para ter mais atividades na celebração, e acaba passando do limite e colocando funções que eles não têm, só para que tenham mais coisas para fazer. Aí eu já posso dividir um pouco o que é o coroinha e o que é o acólito, que até o momento tenho falado muito parecido um do outro, mas que não são parecidos, tem uma diferença muito grande. O acólito, instituído ou não pelo bispo, vamos tentar imaginar uma forma mais simples, que é aquela pessoa que tem já aquele gostinho de querer ser sacerdote, que tem uma vocação a mais, quer ir além daquilo que é ser o coroinha, que é ser o acólito ali na celebração. Ele almeja alguma coisa a mais que às vezes, muitas das vezes, é o sacerdócio ou a vida religiosa, uma ordem ou congregação. Não que os coroinhas não possam ser, não tenham esse desejo de ser coroinhas, muito pelo contrário. Muitos padres vieram dos coroinhas. Mas para o acólito é permitido a preparação do altar para a oração eucarística, para o momento eucarístico, e também a purificação dos objetos litúrgicos. Mas para o coroinha não. O grupo de coroinha é muito mais rotativo, e dos acólitos não. O dos acólitos tem pessoas muito mais velhas vivendo o acolitato. E também a sua formação é tratada com mais seriedade. Lógico que isso não desabona a formação do coroinha. Então, resumindo isso,
como o preparo do altar, para os nossos ministros pode, para os nossos acólitos pode, e para os coroinhas do meu Brasil não pode. E nem pensem em perguntar do cerimoniário, hein? Bem, o missal. Mas não é função do coroinha o missal? Não tem que ser ele que tem que levar para a celebração? Ele não é o librífero, o coroinha e o acólito? Sim, lógico que é função do coroinha ser librífero. Mas o coroinha tem o costume e a mania de achar que o missal vai se transformar. É o shrim para a página aparecer e o shrion para as páginas desaparecerem. Mas não é bem assim. O coroinha tem a obrigação de viver aquelas funções. Aqui na minha paróquia, a gente separa, os coroinhas chegam meia hora antes da celebração, se juntam, cada um com o seu grupo, e decidem quem vai fazer o quê. Qual é a função de cada um. Normalmente são de 4 a 6 coroinhas numa única celebração. São poucas funções para cada um. Então, se eu sou o librífero, eu tenho que tomar cuidado com essa função. Eu tenho que pegar o missal, eu tenho que ir no meu livrinho, checar se está nas fitas corretas, que eu não vou abrir lá e vou levar um susto que está no dia errado e o padre vai olhar com aquela cara para mim, vai pedir um folheto porque não consegue acompanhar o missal mais, o coroinha errou. Você acha que quem errou foi o ministro que colocou na credência ou um acólito? Não, foi sua, você que é o librífero, é a sua função. A mesma coisa para tantas outras coisas de suas funções como coroinhas. Os asperges, o lavabo, não tem que chegar que você tem água. Você chega com o lavabo, vai pegar a jarra para lavar a mão do padre, cadê a água? É coisa pequena, mas é importante, é a sua única função, que faça bem. Comunidades que possuem muitos coroinhas, é mais difícil de acontecer porque são muitos para poucas funções, então que façamos elas direito. Bem, eu vou encerrar agora com o evangeliário. Normalmente, nós aqui da comunidade deixamos ele no altar, nas missas solenes e festivas, porque não temos diáconos. Na nossa comunidade, por exemplo, pelo menos este ano. Ano passado tínhamos, e é ele que leva na procissão de entrada bonito até a frente. Quando ele não está, nos dias solenes, o sacerdote, quando for proclamar o evangelho, ele leva e nós fazemos uma pequena procissão com as velas, e os coroinhas levam as velas. Mas nos dias comuns, ele fica guardado junto com os livros sagrados no armário também dos objetos sagrados. Para todo efeito, na procissão quem leva é o diácono. Na procissão, que se houver a do altar até o ambão, é o sacerdote, no caso, o que proclamará o evangelho, e os coroinhas podem levar uma vela, normalmente eles ficam um de cada lado do ambão, façam a procissão até o ambão. Acredito que o que eu mais vivo são esses pontos. Eu quero que vocês aí comentem embaixo no vídeo pra gente, e eu faço outros depois comentando e vou pesquisar melhor cada tema, cada coisa que vocês me passarem, de objetos e situações que vocês achem ou não que sejam dos coroinhas, tá bom? A maior obrigação e a maior função de um coroinha ou de um acólito, fora essas que eu já disse, é ser um bom garoto, uma boa garota. Que ele viva aquela santidade do altar na sua vida fora do altar. Que ele leve esse altar para sua casa. Ele não pode ser o santo do pau oco no altar e lá fora ser um pentelho, uma pentelha. Faça daquela proximidade com a Eucaristia, com Jesus sacramentado, aquela doação no altar, uma doação na sua vida. Seja uma boa pessoa. Aquelas pequenas horas que você passa tão próximo da Eucaristia, que você passa algumas horas de informação com o seu coordenador, com o seu orientador, com o seu padre, em retiro, que isso seja para edificar e para melhorar a sua vida lá fora. Que seja um espelho lá fora de uma boa pessoa. Essa é a maior função de um coroinha. E para encerrar esse vídeo, eu queria trazer uma coisa muito, mas muito especial para vocês, coroinhas e jovens. O YouCat, que está aqui na minha mão. YouCat, que não é YouCat, você gatinho, gatinho, você, não é isso não. É Young Catechism, que é o catecismo para jovens. Isso aqui é um livro muito rico. Ele vem baseado em perguntas. É o mesmo conteúdo do catecismo da Igreja Católica, só que é todo em perguntas. O Bento XVI aprovou esse livro. Tem até um textinho que eu queria ler para vocês aqui. Estudai o catecismo. Este é o desejo do meu coração. Estudai o catecismo com paixão e perseverança. Para isso, sacrificai tempo. Estudai-o no silêncio do vosso quarto. Lede-o enquanto casal, se estiverdes namorando. Formai grupos de estudo e redes sociais. Partilhai-o entre vós na internet.
tendes de saber e que crerdes. Tendes de estar enraizados na fé ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações deste tempo com força e determinação. Bento 16. Os jovens de hoje acham que pela modernidade a igreja tem que mudar junto com a modernidade, com o mundo, e não é bem assim. E aqui vocês vão entender o porquê que não é. Então eu recomendo esse livro, vou colocar no link do vídeo alguns postos de venda, alguns sites que estejam vendendo esse livro, da Paulus, por exemplo, que é a editora, para vocês, e eu recomendo que vocês leiam isso em casa com os jovens e quem sabe fazer o que ele pede aqui atrás. Discutam em grupos e em redes sociais. Muito bacana. Bem, eu vou encerrando esse vídeo dessa semana e quero me desculpar por não ter postado nenhum vídeo nesse último mês, mas com uma boa justificativa, porque na semana seguinte que eu postei o primeiro vídeo, eu soube que eu ia ser pai. Ai, meu Deus do céu! Então me desculpem, mas tenho meus motivos, mas já tenho roteiro para os novos vídeos e semana que vem possivelmente eu poste outro. Mas eu vou arrumar esse cabeçalho aqui porque não vai ser mais quinzenal os vídeos, tá? Pode ser semanal, pode ser na mesma semana o mesmo vídeo. Então fiquem ligados nas minhas atualizações, curtam esse vídeo aqui embaixo, se inscreve no meu canal, tem a bolinha ali, tem a bolinha aqui em cima. E muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau! Seria bem melhor se o Natal não fosse um dia